Sabe aquela pergunta, por que a gente está aqui? Pois é, a Cabala oferece uma resposta para isso e é tipo um mapa cósmico. E é esse mapa que a gente vai desvendar hoje. Vamos entender o propósito de tudo, a natureza da alma e que jornada incrível é essa da qual fazemos parte. Bora lá! Olha só o nosso roteiro de hoje. É praticamente uma saga completa. A gente vai começar lá na origem de tudo, depois vai entender um baita conflito cósmico. Vamos seguir a jornada da alma até chegar aqui no nosso mundo, para descobrir qual é a nossa missão e, claro, como a gente faz para voltar para casa. Então vamos lá, direto ao ponto. A pergunta mais fundamental de todas que esse sistema aqui responde na lata. Por que existe alguma coisa, em vez do mais absoluto nada? E a resposta, segundo a Cabala, é surpreendentemente simples e eu diria muito otimista. O propósito de tudo é um só: trazer o máximo de prazer, de plenitude para tudo que foi criado. Para pensar um segundo, o universo inteiro sendo basicamente um grande ato de generosidade. Ok, mas para essa doação rolar, a realidade precisa de duas forças, que são opostas, mas se completam. Pensa assim: de um lado está o Criador, que é tipo uma fonte infinita de luz, de prazer, e a natureza dele é só uma: dar. Do outro lado tem a criação, que é a alma. A alma é como se fosse um copo, um recipiente, criado com um único objetivo: o desejo de receber essa luz toda. Até aí parece um plano perfeito, né? Um que dá, outro que recebe. Simples. Só que não. É bem aqui que a coisa complica e surge um dilema cósmico mesmo, que dá o pontapé inicial para essa jornada toda que a gente conhece. Para entender isso, a gente precisa sacar uma lei espiritual que é chave. Semelhante atrai semelhante, e diferente repele. É igual na vida, né? A gente se sente perto de quem pensa parecido, de quem tem os mesmos valores, e fica meio longe de quem é o oposto. Então, no mundo espiritual, essa distância não é só uma forma de falar, é real. E aí tá o problema. A natureza do Criador é 100% doar, puro altruísmo. E a da alma? 100% receber, puro egoísmo. Elas são o oposto completo uma da outra, tipo os dois polos de um ímã que se repelem. E essa oposição total cria um abismo, sabe? Uma distância espiritual que é infinita entre a alma e a sua fonte. Tá, mas e aí? Como é que se resolve essa separação gigantesca? A solução é tudo isso aqui. O nosso universo. Ele funciona como um grande palco, um campo de treinamento, saca? Projetado com um único objetivo: dar chance para a alma se transformar, mudar a própria natureza e, com isso, construir uma ponte de volta para a origem. E esse palco é montado com base em dois sistemas que são opostos. De um lado, você tem os mundos de luz, onde a regra do jogo é doar, é o altruísmo. Do outro, os mundos de escuridão, onde o que manda é receber, é o egoísmo. É justamente o choque, a interação entre esses dois polos, que cria o cenário perfeito para a nossa transformação. A nossa vinda para este mundo não é por acaso. É uma descida toda planejada. Imagina assim. Primeiro, a alma mergulha nos mundos de luz. É como se ela pegasse uma sementinha de altruísmo. Depois, ela se veste num corpo físico. E esse corpo é feito do material dos mundos da escuridão, do puro desejo de querer tudo para si. E o que a gente tem no final? Nós. Uma faísca de altruísmo, que é a alma, dentro de uma casca egoísta, que é o corpo. E é exatamente essa dualidade que define a nossa missão de vida. O grande trabalho de uma vida inteira, de acordo com essa visão, é um só: transformar conscientemente essa nossa natureza egoísta. E aqui tem um detalhe que é sutil, mas que muda o jogo todo. A meta não é parar de querer as coisas ou parar de sentir prazer. A meta é mudar a intenção por trás do desejo. Pensa na diferença entre comer um bolo sozinho, só para matar a vontade, e preparar um bolo para ver a alegria de alguém que se ama comendo. A ação é a mesma, tem prazer envolvido, mas a intenção muda tudo, de receber só para receber para doar. E o mais interessante é que, segundo essa visão, o final feliz é garantido para todo mundo. Essa correção vai acontecer. A nossa única escolha de verdade é sobre como a gente vai chegar lá. Tem o caminho da consciência, do trabalho espiritual, que é mais rápido. E tem o caminho do sofrimento, onde a própria vida vai dando umas porradas na gente para nos empurrar para longe do egoísmo. No fim,
os dois caminhos chegam no mesmo lugar. Tem uma analogia para isso que é sensacional, a do verme no rabanete. Imagina, a gente nasce dentro do nosso próprio egoísmo, que é o rabanete. E pra gente, o mundo inteiro é aquilo ali, pequeno, escuro, amargo. O trabalho espiritual, então, o que é? É a ferramenta para a gente conseguir furar a casca desse rabanete e, uau, descobrir o mundo imenso que existe do lado de fora. Ok, agora vamos respirar fundo e dar um passo para trás. Vamos olhar o big picture, a foto inteira. Todo esse processo, toda essa jornada da alma pode ser dividida em 3 grandes fases, do começo ao fim. A primeira fase é o plano. É como se a nossa versão perfeita, final, já existisse no pensamento do Criador, como uma semente. A segunda fase, bom, somos nós, aqui e agora. É o processo todo, o trabalho de correção nesse mundão. E a terceira fase é a realização. É quando a gente volta à perfeição, só que dessa vez é uma perfeição que a gente conquistou. E o mais louco, como no mundo espiritual o tempo não funciona como aqui, esse nosso eu perfeito do futuro já existe, e é ele que meio que puxa e sustenta toda a nossa jornada. E isso, olha só, dá um sentido totalmente novo para a ideia de ressurreição dos mortos. Não tem nada a ver com o corpo físico voltando a viver. A morte aqui é a do nosso egoísmo, do nosso desejo de receber só para si. Esse desejo morre como algo que nos separa. E ele ressuscita como uma ferramenta poderosa para doar, capaz de receber toda a luz do universo, mas agora com a intenção de compartilhar. No final das contas, tudo se resume a um princípio bem simples. Para se conectar com alguma coisa, você tem que ser parecido com ela. Quando a alma finalmente consegue transformar a sua natureza de receber em doar, ela fica igual ao Criador. Ela alcança o que chamam de equivalência de forma. E essa semelhança, essa sintonia fina, simplesmente apaga aquela distância toda. O resultado é a fusão total. E aí sim, o propósito da criação se cumpre. Isso tudo nos deixa com uma baita pergunta para levar para casa e pensar. Se o nosso estado final perfeito já está garantido, qual é o verdadeiro significado de cada passo que a gente dá? Qual o sentido de cada escolha, de cada esforço, se o final já está escrito? Fica aí a reflexão.